Estamos aí iniciando a nossa live. Olá, Pastor Marcos. A Ellen e o Wesley já estão aí preparados. Já estamos dando início à nossa live de leitureiros. E hoje nós, vamos ter a presença de um casal ilustre aqui desse Instagram, que também ama falar de livros, e eu creio que você que está aqui me acompanhando, que acompanha aqui o meu Instagram, já ouviu falar deles, porque eu falo muito, eu indico muito o perfil deles, que é da Ellen e do Wesley, do perfil do Quem Lê Ganha Mais. Mas agora eu vou pedir pro Wesley e pra Ellen, que estão aqui já, se eles podem solicitar para participar. Acho que eu achei aqui. Vamos ver se vai dar certo, porque foi bastante conversado com eles. Oi! Oi, oi! Casal topzera do meu Instagram! Olá, Wesley! Olá, Ellen! Como é bom ver você! Tá conseguindo nos ouvir bem? Eu tô! Wesley, fala aí pra ouvir tua voz. Olá, boa noite, Giane, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Que bom, é um prazer ter vocês aqui, na nossa live de leitureiros. Vocês são muito especiais para mim, e eu acho que vocês já sabem disso, e eu vivo compartilhando o perfil de vocês aqui, porque eu adoro as indicações do Wesley e da Ellen, são super bacanas. Mas pode ser que tenha algum pessoal aqui que está nos acompanhando e não conhece vocês, Não sabe nem de onde que vocês saíram. Então, eu vou pedir para que vocês se apresentem, como vocês quiserem. Querem começar primeiro Wesley, a Ellen? Se apresentem aqui para o pessoal. Pode falar. Então tá. Meu nome é Ellen, eu sou mineira, sou engenheira florestal, sou uma pessoa que gosta muito de ler, e juntamente com o Wesley nós temos o Quem Lê Ganha Mais, que é um projeto de incentivo à leitura. Eu também sou uma pessoa que gosta bastante de comidas naturais, vegetarianas, e eu compartilho algumas receitas, eu tenho um blog de receitas, e também gosto de compartilhar o meu dia a dia em relação à alimentação no meu Instagram. Olá, meu nome é Wesley. Olá, meu nome é Wesley, eu sou natural de São Paulo, cresci lá no Tocantins, fiz também faculdade de engenharia florestal em Minas Gerais. Atualmente a gente mora aqui em Sinop, no Mato Grosso. Viemos a questão de trabalho, mas ficamos para fazer mestrado. O blog do Quem Lê Ganha Mais, ele existe desde o ano 2014, mas o projeto ele começou em 2012 e hoje a gente está também com um canal no YouTube onde a gente compartilha algumas resenhas por lá também. Então a gente trabalha aqui no Instagram, faz algumas divulgações de livro, e lá no YouTube também temos o canal do Quem Lê Ganha Mais. Então, o pessoal aqui tá vendo que nós temos duas pessoas aqui de peso. Eles têm uma propriedade, assim. Se vocês acompanham o canal deles, quando eu conheci o canal, não faz muito tempo, acho que faz em torno de um ano que eu encontrei vocês ali no Instagram e conheci o canal. Gente, eu maratonei. Sabe quando alguém maratona série? Eu maratonei o canal do Quem Lê Ganha Mais. Então, se você nunca ouviu falar desse canal, procura aí, porque, dicas de livro, tem as tags que vocês já fizeram algumas, Eu adoro ver. Então, é um canal topzera, Igual eu iria dizer a Jenny, que participou já de uma live inteira. Mas então, a gente tá aqui na live e geralmente a gente fala de livros, Como eu ia trazer o Wesley e a Ellen em falar de livros. E eu gostaria de saber de vocês, porque com cada pessoa que eu converso aqui,
a experiência de como a leitura entrou na vida da pessoa é diferente de uma para outra, assim. Então, eu fico, às vezes, perplexa, assim, de escutar as histórias. E tem pessoas que não vieram de um berço, assim, que gostava de ler, mas foi com o tempo que foi aprimorando o gosto, né? E eu gostaria de ouvir de cada um de vocês aqui. Como que a leitura entrou na vida de vocês? Então, na minha vida, a leitura entrou através da influência do meu pai e da minha irmã. Meu pai sempre gostou de ler livros religiosos e a minha irmã também é uma grande leitora. E tendo a convivência com eles lá em casa, assim, com livros, eu não consigo imaginar qual foi o momento da minha vida que eu falei, nossa, agora eu me tornei uma leitora. Porque parece que já fazia parte de mim, já faz parte da minha existência, assim, eu não consigo pontuar um momento em que os livros se tornaram parte, porque até mesmo antes de ser alfabetizada, a minha irmã, ela lia para mim, eu tinha contato com livros, a minha irmã lia para mim, eu decorava e fingia que sabia ler. E depois que eu aprendi a ler, eu saí lendo tudo. Inclusive, eu li, assim, placas de comércio e minha irmã falava, nossa, é muito feio ficar lendo alto tudo que vê. E eu continuei lendo tudo, eu amo ler bula de remédio, ingrediente de shampoo, de produtos alimentícios, tudo que tem para ler, eu gosto de ler. E também eu tive muita influência na escola, porque as minhas professoras de literatura sempre foram excelentes. Eu estudei em escola pública mesmo e as professoras eram maravilhosas. Eu lembro da minha professora Lenice no Fundamental, ela incentivava a leitura, assim, a gente lia os livros e às vezes fazia teatros sobre as histórias ou entrevistas com os autores. E também no ensino no ensino médio, eu tive uma professora, a Maria Vilma, também muito boa. Ela que foi responsável por eu gostar da literatura brasileira, porque ela também fazia com que fosse muito interessante. Igual eu sou uma defensora de Machado de Assis, eu não admito que ninguém fale mal de Machado de Assis, porque desde a primeira vez que eu li foi interessante, porque assim, eu tive alguém para dar esse incentivo correto. Então, a leitura entrou na minha vida através do meu pai, da influência do meu pai, da minha irmã, e também os meus professores, as minhas professoras de literatura também têm muito a ver com isso, porque elas influenciaram, elas instigaram esse gosto pela leitura através da literatura brasileira. E eu também tive uma grande influência dentro de casa. Meus pais, eles sempre foram... compraram bastante livro, minha mãe sempre leu bastante, mas eu nunca fui um leitor muito voraz. Eu sempre lia um ou outro livro perdido, assim, nada de muita coisa. Eu sempre estava lendo, mas em pouca quantidade. Mas eu sempre fui alguém que gostei muito de ter livros. Então eu gostava de comprar o livro, organizar ele, primeiro em ordem alfabética, depois por ordem de tamanho, folheava ali algumas coisas, lia um ou outro, mas o legal mesmo era ter os livros. E quando cheguei na faculdade, eu já tinha lá minha mini biblioteca, e quando a Ellen conheceu a biblioteca, ela achou, ficou feliz, ela falou, nossa, esse menino lê bastante e tal, já sei com quem que eu vou pegar livro emprestado. E quando ela descobriu que eu Nada interesseira, né? E quando ela descobriu... E quando ela descobriu que eu não lia tanto, ela começou a me incentivar a ler mais e mais e mais. Então, assim, eu peguei amor pelo livro com os meus pais e me tornei leitor a partir da influência da Ellen também. Então, assim, eu me tornei leitor só após mesmo de ter conhecido a Ellen. Mas amante de livro eu era desde criança. Olha, eu acho que vocês acabaram até respondendo a próxima pergunta que eu ia fazer, mas eu acho isso muito interessante. Porque quando eu casei, o meu marido também, ele odiava ler. Ele sempre fala que a coisa que ele detestava na vida era pegar um livro para ler. E hoje, assim, não lê aquelas coisas, mas ele lê bastante. Até por conta da igreja, né? Que ele prega na igreja, às vezes faz sermões. Então ele precisa estudar. E para isso ele precisa ler. E ele começou a ter o hábito também, depois que a gente se conheceu ali. Eu achei interessante isso.
como para cada pessoa é diferente, né? Mas então, entrando na segunda pergunta aí que eu ia fazer para vocês, como que foi, né? O Wesley já falou que ele começou a ler ali a partir da influência da Ellen, mas como casal, assim, como que vocês começaram a introduzir o hábito da leitura como casal, depois que vocês casaram? O hábito da leitura como casal, ele começou um pouquinho antes do casamento. Começou no namoro. Na época do namoro. Então, a gente se conheceu no período de faculdade, só que eu já estava no 5º período, já no meio da faculdade, a Ellen tinha acabado de entrar. Então, depois de passar um semestre ali se conhecendo e tudo, a gente começou a namorar, mas só que a gente só namorou morando na mesma cidade por 1 ano e meio. E daí a gente passou mais 3 anos e meio namorando à distância. Então, para ter assunto e coisas para poder conversar durante esse período de distância, a coisa que a gente fez foi, então vamos fazer o seguinte, vamos ler livros e a gente vai todo dia conversar e a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente leu. E eu até estava procurando lá nos arquivos antigos, eu encontrei no e-mail um cronograma que a gente tinha de leitura, então cada dia tinha a página, então o dia, a página, e a gente ia discutir naquela conversa daquele dia o assunto referente àquelas páginas. Isso aí é abril de 2000 e... Aqui é abril de 2011. Esse é o cronograma de leitura de abril de 2011. Que namoro abençoado, meu Deus! A gente sempre conversava mais ou menos 1 hora por dia e parte desse momento era falando sobre livros. E depois de casados, nós estabelecemos ler um livro ou de relacionamento ou de cunho espiritual para a gente estar conversando. Sempre à noite é o nosso momento de leitura, antes de dormir a gente sempre lê. E assim, a gente não tem pressa. Vai lendo aos pouquinhos, não precisa ser muitas páginas. Teve um livro, acho que a gente só lia 2 páginas por dia, assim, mas vai fluindo, entendeu? O importante é estar sempre lendo. A Samara está aqui nos acompanhando, a Samara, não sei como se pronuncia, mas é a nossa amiga lá do grupo do WhatsApp. Ela está falando aqui o que um casal de engenheiros não faz. Nada. E é verdade, não falta planilha. Desde o começo do relacionamento, está lá contabilizando página lida, planilha disso, daquilo, é verdade mesmo. Casal de engenheiro sempre tem que ter uma planilha envolvida no meio. Mas olha que linda, eu acho que eu assisti. Vocês falaram no YouTube a respeito dessa história de vocês, né? De como iniciaram ali no período do namoro, a leitura, né? Porque eu acho que eu tinha assistido vocês falando. Eu me lembro dessa história. Mas o arquivo é a primeira vez que a gente mostra para alguém aqui na sua live. Exclusivo! Ai, histórias! Tô tendo a honra! Confidencial! Mas então, vendo vocês falando, né, a respeito de como foi a leitura, né, como foi introduzida a leitura na vida de vocês, percebe-se que a leitura é muito importante para cada um de vocês, né? E como casal também, dá para sentir isso, né? No brilho do olhar, falando de livro, é tão incrível, né? Mas por que vocês acham, né? Qual é a importância, para falar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, a importância da leitura na vida de um casal? Então, no contexto conjugal, a leitura ela é importante para mim por 2 motivos. E o primeiro motivo é que os relacionamentos eles são dinâmicos. Então, nós temos problemas para lidar constantemente. É super normal surgir problemas nos relacionamentos constantemente. Então, quem quer se relacionar de forma saudável, de forma produtiva, precisa buscar conhecimento sobre os relacionamentos, para ter habilidades, para ter ferramentas para se relacionar da melhor forma com o outro. E a leitura ajuda muito nisso, porque nós temos diversos livros que ajudam nesse sentido, livros escritos por especialistas, como psicólogos, terapeutas familiares, que podem ajudar a desenvolvermos habilidades para
nos relacionarmos de uma forma mais saudável. Eu até separei alguns livros aqui para mostrar. Por exemplo, Temperamentos Transformados. É um livro bem importante que você passa a entender o temperamento do outro, como lidar e, mais importante, aprende sobre o seu próprio temperamento. Porque nos relacionamentos a gente também precisa aprender sobre nós mesmos, né? Um outro livro assim que eu amei e é só para as mulheres é Que Tipo de Esposa Eu Sou. Eu já li esse livro acho que umas 2 vezes. É um livro muito bom. E falando em livros, aqui um livro para mulher, mas assim, é muito importante o homem e a mulher ler, porque os dois são responsáveis pela atmosfera do lar. E um exemplo de livros que dá para cada um ler é A Resolução de Toda Mulher e tem também A Resolução de Todo Homem. São livros cristãos sobre esse assunto, livros excelentes. Eu li o meu e o Wesley leu o dele. E também um outro livro escrito aqui por um dos maiores especialistas em relacionamentos é O que Faz o Amor Durar. Nossa, esse livro aqui é excelente. O John Gottman, ele tem PhD em psicologia e ele já desenvolveu diversas pesquisas sobre casamento, sobre relacionamento conjugal. E o outro motivo é que as pessoas que leem, em geral, elas são mais interessantes. E deve ser muito chato você ter que conviver com uma pessoa que fala só sobre o mesmo assunto, só enxerga a vida de uma maneira, não consegue ver outros prismas. Então a leitura também é importante. Como? Ou aquela que só fala mal das outras pessoas, não tem nenhum assunto. Pois é, que é um assunto completamente desinteressante, né? Que não sabe falar sobre ideias, só sabe falar sobre pessoas. Então, a leitura é importante para nos deixar mais interessantes, fazer com que nós nos tornemos pessoas mais agradáveis para se conviver. E a leitura, ela traz muitos benefícios, por exemplo, faz com que nós possamos desenvolver a empatia, porque ao ler você se coloca no lugar do outro na história. Então, a empatia é muito importante nos relacionamentos. Quando nós lemos, nós estamos lidando com a opinião de outra pessoa. Você passa também a lidar com opiniões diferentes da sua, a saber filtrar o que é bom para você, o que não é bom, saber também agregar aquilo que te faz bem, ao mesmo tempo não perder, tipo assim, o brilho por outra pessoa só porque ela pensa diferente de você. Então, a leitura ajuda a nós nos tornarmos pessoas mais interessantes, pessoas mais fáceis na convivência. Para mim, a leitura é importante tanto para ensinar, para nos ensinar a relacionar, quanto para nos deixar mais interessantes. Concorda? Concordo, assina embaixo. Você tem alguma coisa para falar a respeito disso? Falou tudo. Eu estava ajudando ela aqui a formular essa resposta, então tá bem em conjunto. Ler é crescer constantemente, né? Exatamente. Aquelas pessoas que não crescem, infelizmente, se torna chato conviver com pessoas que não crescem, que são do mesmo jeito sempre, que não mudam, inflexíveis. Então, ler nos faz crescer. Verdade. Mas Wesley e Ellen, aqui na live agora pode ter alguém que vai dizer assim, meu, né, sotaque, meu gauchês. Seu gauchês. Mas eu não tenho, assim, esse hábito, e às vezes, né, se uma pessoa, né, do casal, falando de casal, né, consegue ler, dificilmente o outro também vai ter o mesmo hábito, né? Que dicas que vocês dariam, assim, conselhos práticos, assim, saindo do fundo do coração de vocês, para as pessoas que gostariam de começar, mesmo sem interesse, né, para os casais que gostariam de começar a construir esse hábito de leitura juntos? Uhum. Então, para começar o hábito, a pessoa não gosta nem nada, a primeira coisa que tem que ter é o seguinte, é a consciência de que isso é importante. Que é importante fazer uma leitura. Do mesmo jeito que é importante se alimentar, é importante tomar banho, é importante ler. Entendeu? Então, sem isso, algo vai ficar esquisito,
algo vai ficar complicado, igual a Ellen falou, a pessoa vai ficar parada no tempo, não vai crescer. Então, assim, até a consciência de que ler é importante. Igual tomar banho. Igual tomar banho, igual comer e tudo. Então, tem que ligar essa chavinha. Certo, encontramos aqui, é importante. Agora, o que nós vamos ler? Porque para criar um hábito, a gente tem que começar por alguma coisa. Então, eu separei alguns livros aqui também que podem servir como dicas para o casal que quer começar a ler. Então, ele pode ser como é que fala assim, duas vertentes. Ou eles vão ler livros para aprofundar mais no conhecimento dentro do relacionamento. Então, por exemplo, tem esse livrinho aqui muito interessante que é Proteja Sua Família. É um livrinho fininho, com 13 capítulos super curtos, onde cada capítulo ele vai falar de um ciclo diferente dentro do casamento. Então, lê, discute, troca as ideias e aprende mais sobre o casamento. Outro livro também que é muito bom é Casamento Blindado. Já saiu uma segunda versão, o Casamento Blindado 2.0. Então, assim, vai aprender mais sobre casamento, muita coisa importante. Então, essas são algumas dicas para você aprofundar no relacionamento. Porém, pode ser também que queira ler algum livro para resolver algum conflito ou resolver algum problema específico. Algum problema no casamento, porque é um relacionamento onde tem duas pessoas totalmente distintas. Então, para alinhar o pensamento, alinhar a forma de agir e ambos seguirem um caminho juntos, um outro livro que é muito interessante é esse aqui, ó, O que não me contaram sobre o casamento, mas que você precisa saber, do Gary Chapman. Então ele vai falar sobre algumas coisas do casamento que podem causar conflitos e a solução para isso. E um outro assunto também que é muito importante e que acaba que muitos casais eles deixam para depois ou então não conseguem se alinhar no pensamento é a questão financeira. Então ler juntos o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos também é uma ótima indicação, porque daí vai lendo, ambos vão trocando informações e assim o próprio casal ele cresce junto. Então, primeiro, descobriu o que é importante, escolheu o tema. O terceiro é estabelecer um horário para fazer a leitura ou então para fazer a troca de informações. Então, eles podem decidir ler juntos, então a gente vai fechar aqui esse horário, vamos ler juntos, ou então cada um pode ler no seu tempo, mas desde que eles estabeleçam um horário para poder conversar. E quando tiver esse momento de conversa sobre o assunto, uma coisa que tem que ficar bem, bem claro é o seguinte: não tem o certo e errado. Cada um vai apresentar a sua interpretação ou o que entendeu sobre aquele assunto, vai ouvir o que o outro entendeu, aprendeu, e juntos eles vão construir alguma ideia. E assim, a mudança ela nunca vem instantaneamente, é com um processo. Então, muitas vezes você vai ler algo, não vai ter uma mudança instantânea, mas lendo sempre um pouquinho cada vez mais, as mudanças e o aprendizado ele vai vir naturalmente. Então, é ter essa constância de juntos irem lendo e trocando ideias, porque assim um aprende mais sobre o outro e juntos eles aprendem mais sobre um determinado assunto. Uhum. Que essa troca de ideias, ela não precisa ser para os dois pensarem igual, não precisa. Talvez é só para conhecer como que o outro pensa. Não precisa ter um pensamento uniforme. O casal pode pensar diferente, desde que consiga conversar sobre isso, tá tudo bem. Exatamente. Eu gostei muito das dicas de vocês aqui. Até eu vou compartilhar a live depois para o meu esposo ver. Não, a gente... Mas é muito assim. Mas a gente tem propósitos estabelecidos. Igual o Wesley falou, vamos definir um tema. O que a gente quer ler? A gente pretende ter filhos no futuro, né? Então, geralmente, a gente tem juntos livros a respeito de aconselhamento de criação de filhos, educação, né? Excelente. Espiritual. Hoje até fazem 2 anos que a gente tá... Porque a gente lê bem devagar, assim. Fazem 2 anos que a gente tá o livro Orientação da Criança, da Ellen White. É um livro, assim, riquíssimo, riquíssimo. Só que, assim,
é no nosso tempo. Então, mas o que importa Uhum. Tá lendo junto e tendo essa troca de informação e esse momento a mais entre casal. E parabéns para vocês, viu, que estão pensando em ter filhos e já estão buscando conhecimento. Isso é muito importante. mas é bem no futuro. Pois é, e por isso tá buscando o conhecimento com tanta antecedência. Excelente! Vamos, Não tá deixando para a última hora. Parabéns. exatamente, né? Mas então, agora chegou o momento ali, vocês já viram muitas dicas que a Ellen e o Wesley deram ali, muitos, assim, vocês querem dicas de livros? É só falar com a Ellen e com o Wesley. Eu tenho certeza que nesse momento da live eles vão dar muito mais dicas, porque chegou o momento mais aguardado da live, que é o momento e toda live eu estou trazendo aqui tag, né? Às vezes eu dou uma elaborada. Por exemplo, a tag de hoje se chama a tag do Dia dos Namorados Literário. E ela já existe por aí, né? Mas eu dei uma boa modificada, assim. Na verdade, eu só peguei os títulos e modifiquei ela totalmente. Vale a intenção, né? E como nós estamos no mês dos namorados, né? Nada melhor, né, que um casal vir aqui nos indicar bons livros. Então vamos começar a tag? Vamos. A primeira, né, é a respeito do Dia dos Namorados Literários, né? Existem fases na vida do namoro, né? Vários tipos de namoro. E o primeiro encontro, né? A tag, né? Primeiro encontro. Qual é o primeiro livro que vocês leram juntos? O primeiro livro que a gente leu juntos foi O Lar Adventista, de Ellen White. Então, em 2011, quando a gente... Já lemos 2 vezes juntos. No namoro foi o primeiro livro que nós lemos juntos. E no ano passado, como esse era o livro do ano, nós lemos juntos. Ele a gente começou a ler em 2011. Lemos ele, eu acho que por uns 6 meses, mais ou menos, com aquele planinho de leitura. O plano que ele diária. mostrou era desse livro aqui, do Lar Adventista. Daí nós começamos com... O primeiro livro foi o Lar Adventista. Que legal! Até hoje eu não li esse livro, porque eu não tenho, né? Mas eu li... tá. Eu li parecido que é Fundamentos do Lar Cristão. Então, mas tá na minha meta de compra. É um condensado desse, o Fundamentos do Lar Cristão. Então, dá para dizer que eu li 20%? Você leu parte do Lar Adventista. Segundo, aquele relacionamento, né, sem química. E qual foi o livro que um leu e adorou, assim, se apaixonou, e o outro não gostou nada do livro? Tcharam! O Wesley leu esse livro aqui, A Descoberta, e amor, ele se emocionou, eu vi ele chorando. Eu vi ele chorando ao ler esse livro, e eu fiquei assim, quero ler esse livro. Quando eu li, eu falei, é isso? Ah, tá. Não que o livro seja ruim, eu não tenho esse poder de dizer que esse livro é ruim. Mas assim, não teve o mesmo impacto. Ele leu, se emocionou, e eu li, tanto que eu nem lembro da história. Eu li em 2014, eu nem lembro do que se trata o livro, porque assim, não me marcou. Então eu preciso fazer uma releitura para eu ter um novo conceito sobre esse livro. Mas fica aqui a dica, gente, esse livro é ótimo, é maravilhoso, para todo mundo que quiser saber um pouco mais de ciência e religião, vale a pena ler A Descoberta. Eu vou reler, eu vou considerar isso para ver se eu consigo ver essa magia, porque... Me desculpe, Michelson e Denis, mas... Eu achei um dos livros de ficção, assim, cristã, que conta, né? Que tem um romance, que tem uma história ali, assim... além de ser bem escrito, existem coisas ali que não é qualquer livro, é qualquer autor ali que coloca. Principalmente porque ele fala muito sobre o criacionismo, né? Sobre por que
Bíblia, na veracidade da Bíblia. E isso, para mim, tocou profundamente, sabe? E eu indico. Então, Ellen, você tem que ler de novo. Não, eu vou ler de novo, sabe por quê? O Wesley, ele fez uma palestra para uns alunos da escola adventista, e eu ouvi a palestra e falei, o quê? Sobre esse livro? Preciso ler esse livro, porque, tipo assim, eu acho que na época que eu li, tipo assim, o problema estava comigo, não com o livro, gente, que fique bem claro. E depende Eu muito admito. depende muito da fase em que a gente tá também, né? Para gostar de um livro ou não. Ou talvez também, porque como eu vi que o Wesley gostou muito, eu fui muito assim, né, com muita expectativa e me frustrei. Eu também tive uma certa frustração. A Ellen gosta bastante de um autor chamado Ben Carson. Tudo que é livro dele ela gosta e tal. E daí ela leu o livro Risco Calculado, gostou muito, e daí ela falou, Wesley, você tem que ler e tal, você vai. Eu li o livro, tipo assim, não me tocou tanto igual tocou ela. A única coisa que eu lembro do livro aqui é o quadrado lá da tomada de decisão. Da tomada de decisão, que foi a única coisa que eu retive assim. Mas se a gente fosse comparar o nível de empolgação entre o que a Ellen teve e eu tive, esse aqui foi um livro onde, tipo assim, ela amou demais e eu amei de menos. E ele vai ler de novo, né? Vou ler de novo. Porque não tem como não gostar do Ben Carson, eu não conformo. Eu nunca li nada do Ben Carson ainda, mas pretendo. Ah, quando você ler, você vai amar. Vamos ver. Vou falar quando... Faz favor de amar quando você lê, tá? Tá bom, vou pensar. A próxima, então, que é aquele amor complicado, né? Qual foi o livro que, ao vocês lerem, esse livro fez com que vocês pedissem perdão um pro outro? Que teve aquelas complicações no relacionamento, né? E quando vocês leram o livro, poxa, eu preciso, né, me acertar com a Ellen, preciso me acertar com o Wesley. Isso já aconteceu com vários títulos, assim, de relacionamento. Sempre quando a gente se depara com uma ideia e vê que a gente não estava fazendo algo saudável ou correto pra gente dentro do relacionamento, a gente reconhece um pro outro, pede perdão. E o último que a gente leu foi... Relacionamentos Saudáveis. E aonde a gente descobre que grande parte dos relacionamentos, tipo assim, parte dos relacionamentos, a gente sempre joga na culpa no outro, mas a parte também a gente tem nisso, né? Então, assim, muito relacionamento saudável não existe mais por nossas atitudes, muitas vezes sendo tóxicas. Daí, quando o livro deixa isso bem claro, a gente, reconheça aqui, daí foi um momento onde a gente teve, onde sentamos, cada um listou os seus problemas de caráter. Seus problemas de caráter, pediu desculpas sobre aquilo e também fizemos planos para conseguir superar ou conseguir resolver esses problemas de caráter que cada um tem. Então esse aqui foi o livro o último que a gente leu e que pedimos perdão um para o outro. Livraço! Vocês fizeram a leitura coletiva, né? Tem até vídeo no canal de vocês, né? A respeito. Tem sim. Quantos vídeos? 3, 2? Eu não me lembro quantos. São 4 vídeos, a introdução e as 3 partes. Exatamente. Tem uma playlist lá no canal. E eu li junto com eles, então eu adorei fazer. Nunca tinha feito leitura coletiva e adorei. A Giane é uma ótima companheira literária. O Coração Partido. Qual foi o que vocês, leram e decidiram abandonar juntos? E vocês falaram assim, chega, pra nós não dá. Não lemos esse livro ainda. Não teve esse livro assim que a gente começou a ler juntos e não concluímos, não gostamos. E isso acontece até porque a gente pesquisa muito antes de selecionar um livro para ler. A gente pesquisa sobre o autor, a gente pesquisa sobre o tema, busca diferentes opiniões. Então, assim, a gente já vai com
uma certeza de que o livro vai ser bom por fazer essas pesquisas. Não tem nenhum livro que a gente começou e abandonou como casal. Agora eu, como sou rebelde, eu já comecei um livro e não terminei. O Wesley nunca fez isso, não. Eu não tenho, ele é do bem. Eu não tenho a lista. Tipo assim, eu vou até o fim. Eu posso ter me enganado com a sinopse, me enganado com tudo, achado que ia ser bom. O livro chegou ruim, mas eu falei, eu vou até o fim, porque eu não dou conta de largar o livro no final. Até o final, tipo assim, antes de chegar no final. Eu sei que tem muita gente que não tá nem aí, larga mesmo e acaba tendo mais livros oportunidades. começados. Tipo assim, conhece muita coisa. Eu, como não dou conta, acabo não dando chance para vários livros. Então, assim, tem os prós e os contras quanto a essa questão de não abandonar livro. Mas eu não tenho nenhum livro abandonado. Eu fiz isso só uma vez na vida, tá, gente? Fique bem claro. Eu abandonei esse livro aqui, ó. Amar é sempre certo. E por motivos bem maturos mesmo. Tanto que depois que eu fui conhecer o autor, eu falei, nossa, eu vou ler esse livro sim. Ele tá na minha lista esse ano, eu vou ler ele completamente, vou concluir, porque quando eu li e deixei pelo caminho, parei pelo caminho, foi por motivos puramente imaturos. Mas esse livro aqui deve ser muito bom, porque eu conheço o autor, já li outros livros do autor. O Josh, ele é um dos autores, né? Eu conheço e eu vou ler esse livro, vou me redimir com ele. Esse aqui é o único livro que eu comecei a ler e parei. O resto eu concluí. Tá, eu sou... Não dá pra... Como eu posso me definir como leitora? Assim, não pesquiso muito, assim, a respeito de livros, porque eu não gosto muito de spoiler. Mas tem certos livros que eu tento dar uma chance. Só que eu sou igual ao Wesley. Mesmo gostando do livro, eu vou até o final. Mesmo se Hoje eu faço isso. chegar na última, né, palavra, no último parágrafo, e eu vou falar, eu odiei. Mas eu vou até o final. Mas hoje em dia eu também estou tentando pesquisar bem mais antes de começar a ler um livro, porque eu já me decepcionei tanto com certas leituras aí. Porque a gente acaba gastando dinheiro de varde, né? E o dinheiro é uma coisa tão preciosa pra gente jogar fora, assim, de qualquer forma. Então... E o tempo também, né? O tempo que você está lendo um livro que você não está gostando, que não está agregando, você poderia estar dedicando para outro. Mas que fique bem claro, eu só abandonei um livro na vida e eu vou reler, tá? Ela tentando se retratar aqui na live. E tá tudo bem também se a pessoa abandonar não tem problema. Mas eu vejo que os meus motivos não foram válidos, que tipo assim, são motivos bem imaturos, então eu vou reler. Eu estou reconsiderando. Se fossem outros motivos, eu não ia voltar mesmo não, porque eu sou bem decidida. Mas, como eu reconheço que, tipo, quando eu comecei a ler aquele livro ali, tipo, por questões imaturas, eu não continuei lendo, mas agora eu vou voltar e vou ler ele completamente. O Livros do PH aqui comentou só Instagram top, live abençoada. É verdade, só aqui. E você vai ser o próximo, tá? Então fique aguardando o meu convite. Vamos outra, então. Vamos indo que o tempo passa e o papo tá muito bom, né? Mais que Amigos, que é aquele livro que se tornou assim, o queridinho do casal, favorito. Então, como a gente vai fazer em outubro desse ano 13 anos de relacionamento entre namoro e casamento, então passaram vários livros que foram super queridinhos. O primeiro livro queridinho foi um dos livros que a gente leu quando estava distantes. Eu estava morando no Amapá e a Ellen em Minas. Foi esse aqui, As 5 Linguagens do Amor. Quando ela leu primeiro, falou, Wesley, lê. Quando eu terminei de ler o livro, tipo assim, foi muito bom. A gente falava muito sobre ele, indicava ele para todo mundo, mandava, tipo assim, recomendava ele para todos. Foi o querido nosso. Quando a gente casou, no primeiro ano de casamento, um outro livro que a gente leu foi Amor e Respeito, que daí, tipo assim, transformou a nossa visão de casamento, e eu fico feliz de ter lido ele logo no comecinho do casamento, então ele conseguiu nos ajudar a ter uma visão muito boa e a conseguir resolver muitos
resolver não, evitar muitos conflitos. Então, esses foram os nossos livros queridos passados. E, atualmente, o nosso livro querido é o... Comunicação Não Violenta. Esse aqui é o nosso livro queridinho. Nós aprendemos sobre comunicação não violenta e temos visto na prática como que é maravilhoso viver uma vida utilizando a comunicação não violenta e como é triste ver a comunicação violenta por toda parte. Então esse livro aqui mudou nossa vida, a nossa forma de comunicar um com o outro, a nossa forma de ouvir. E assim, nós temos buscado muito colocar em prática. Às vezes eu esqueço alguma coisa, o Wesley me lembra, ou ele esquece e fala, não, na comunicação não violenta é assim. E a gente tem levado esse livro conosco, assim, em tudo que a gente vai se comunicar, no que a gente vai falar, na escrita, em tudo. Porque esse livro aqui é simplesmente maravilhoso. A comunicação, né, ela é a ferramenta mais importante no relacionamento, porque nós começamos conversando e vamos terminar conversando, assim, vamos conversar o resto da vida. Se tem uma coisa que a gente vai fazer é conversar. E a forma de resolver conflitos também é através da comunicação. Por isso que a comunicação é muito importante. Saber falar, saber ouvir, saber entender. Então esse livro tem sido o nosso livro queridinho. Esse eu não... Na verdade, eu ouvi falar por causa de vocês, né? Mas eu não tinha ouvido falar até então. A próxima é O Amor Jovem, que é aquele livro que vocês, assim, já gostaram. Sabe aquele amor de infância? Mas que hoje não faz mais tanto sentido para vocês? Tem esse ou também não? Opa. Tem esse livro, só que a gente só não tem ele físico, porque nós lemos em PDF, né? Digital. Que é Antes de Dizer Sim, um livro que não faz mais sentido, porque a gente já disse sim. Verdade. Nós lemos quando nós estávamos... namorando. Noivos. Foi noivo. Foi um dos primeiros livros, assim, logo que a gente ficou noivo, a gente leu ele, Antes de Dizer Sim. E é um livro muito bom, recomendo ele para todo mundo que está pensando em casar. E agora, tipo assim, para a gente acaba não fazendo sentido, porque a gente já disse sim e já estamos juntos. Esse livro, Antes de Dizer Sim, ele é muito importante. Ele funciona como um curso para noivos. Bem detalhado, é um livro assim, para responder, para interagir, para conversar. Ele é um ótimo livro. Muito bom, então. Então vamos para a última parte da tag, que é aquele romance fantasia, que, né? Aquele livro que te leva a lugares assim que vocês nem imaginavam que iam ir, que faz vocês viajar, assim. Existe esse livro na vida de vocês? Existe. E assim, foi difícil escolher um livro porque o Wesley lê pouca ficção. Eu leio mais ficção que ele. Ele gosta muito de não ficção. Mas existe esse livro e você também gosta dele. And the Green Gables. Olha, Nós dois lemos e amamos, viajamos para o Canadá, para a Ilha do Príncipe Eduardo. Foi maravilhoso conhecer Anne, Marilla. Todo mundo lá. E a gente tinha, tipo assim, assistido a série, gostamos da série, e daí falou assim, se a série já foi boa, mesmo com alguns acréscimos, com certeza o livro ele vai ser bom também. Então a gente comprou a coleção, a Ellen leu primeiro, falou assim, não, você tem que ler, você vai gostar. Eu li, gostei, a gente fica aqui conversando muita coisa. Então, assim, é um livro que a gente tem viajado muito através dele. Tem um problema, porque a gente conversa como se a Anne existisse mesmo, entendeu? Como se fosse uma pessoa que estivesse viva por aí. E qualquer dia a gente encontra ela. Não tem como imaginar a Anne. Não, eu acho que ela existiu sim. Que personagem mais carismático, mais encanta, né? E inteligente também, né? Principalmente isso. Quem não leu os livros da Anne, né? A Ellen já falou a respeito deles no canal, né? Não sei se o Wesley não fez nenhum vídeo a respeito. Não, né? Porque o Wesley tá lendo agora.
E Talvez aqui, apareça em algum vídeo lá no canal sobre, como é O que que fala você assim, achou? o que eu achei, ou então assim, alguma lista minha lá, mas É. resenhas mesmo, quem fez todos os livros foi a Ellen. hashtag E a Giane também fez ótimas resenhas aqui no Instagram. É mesmo. resenha, né? Tipo, no início eu falava mais o que achava, depois eu fui mais resenhando. É um negócio bem confuso, mas quem quiser acompanhar tem toda a saga da série N até o último livro. Só não tem os contos e os poemas que eu ainda não li, mas eu pretendo ler eles no futuro. E assim, é uma série que eles indicam, eu indico para todo mundo, assim, é uma série pura, não tem Aham. dizer, não tem maldade, é uma série para toda a família, né? É muito Uhum. legal, é muito divertido. Eu gostei bastante. E por conta das suas resenhas, os outros livros lá contando as histórias das crianças, eu vou adquirir por conta que você fez. Eu falei, eu gostei, eu fiquei interessado, vou comprar. Eu falei com a Giane, porque assim, eu parei no último, porque eu já tinha cansado dos filhos da Anne, né? Eu gosto mais da Anne do que dos filhos dela. Pronto, falei. E aí eu assisti a resenha da Giane e falei, não, eu quero saber mais sobre os filhos da Anne, quero ler. Gente, e o último livro, né, que é o Aurilla de Ingleside, eu não sei, mas para mim, eu não sei, tá muito páreo assim entre o primeiro livro, que foi um dos meus melhores livros da série, né, que é o N de Green Gables, e o último, porque ele é muito bom, tem muito detalhe, assim, eu chorei até lendo aquele livro, então ele é muito enriquecedor, assim, e fala a respeito da Hum, guerra, do contexto da família da guerra, e são coisas que eu gosto, né, de ler Uhum. uhum. da guerra, né, esse assunto. Aham. Mas, assim, para finalizar, porque o tempo está quase estourando, infelizmente, né? Já terminou o nosso roteirinho, É mas triste. como eu peço no final, né, do vídeo, eu gostaria que vocês deixassem aqui as suas considerações finais, se vocês têm alguma outra dica, algum conselho para dar para o pessoal que está nos assistindo aqui, que tem muita gente que está falando que gosta de vocês. Aqui, ó, a Solange Almeida Sol, ela diz que ama vocês e está com saudade. Eu também estou com Amiga, saudades. Muita saudade da Sol. Eu nunca consegui abraçar esse casal, mas eu creio que se não na terra no céu eu vou conseguir abraçar. Então, se vocês tiverem alguma consideração, pode falar aqui, que o pessoal tá de ouvidos abertos. A Solange, que deixou o comentário, ela é uma amiga da primeira cidade que a gente morou depois de casados e assim foi uma das pessoas que nos acolheu. É uma pessoa muito simpática, amorosa, que mora em nosso coração também. Inclusive, ela me deu uma blusa do Aslan. Ninguém tem uma blusa do Aslan, eu tenho uma blusa do Aslan que ela me deu, ela fez pra mim, exclusiva. mas a dica que a gente deixa para todo mundo é que olhe para os livros como uma fonte de conhecimento, aonde a gente pode aprender e buscar crescer cada dia mais. Muitas vezes a gente fica meio que acomodado, ou então começa um livro e desanima porque esse livro está dando jogando muitas verdades na cara da gente. Então, olhe para o livro como um companheiro, alguém que quer te ajudar a crescer, e dentro do relacionamento é importante ler o livro e ele vai ser um ótimo guia ao invés de ficar ali contando o problema do casal ou picuinha para um ou para outro. Vai para o livro, que o livro não vai contar nada para ninguém, na verdade ele vai te Vai ajudar a ter ensinar. um casamento melhor, a ter um relacionamento melhor, a ter uma convivência melhor. Uhum. E se você não gosta de ler, não afirma isso não, porque talvez você só não encontrou o seu livro favorito. Então,
procure, você vai encontrar o seu livro favorito e procure por assuntos que te interessam, comece por livros mais finos, mas comece a ler mesmo sem gostar, porque a gente faz no dia a dia diversas coisas sem gostar, porque nos fazem bem, e depois a gente começa a gostar, por exemplo, exercício físico. Poucas pessoas gostam de fazer exercício físico, eu não gosto, eu detesto, eu vou contrariada, mas eu volto, ai, que bom que eu fui, que maravilha, e a leitura do mesmo jeito, é um hábito que talvez no início você não vai gostar, não vai ter prazer, mas vai trazer tantos benefícios para a sua vida e para a vida do casal que você vai acabar gostando. E assim, os livros, principalmente os que ensinam sobre os relacionamentos, podem poupar muito dinheiro na terapia, pode poupar vocês de muitos problemas. Então, procurem livros de psicólogos, de especialistas, de terapeutas familiares, que pode ajudar muito, sim, na convivência do casal. Ai, que lindos! Obrigada pelas dicas, pelos conselhos, pelas indicações. Olha quanta indicação bacana fizeram aqui. E obrigada pela participação de vocês aqui na nossa live de leitureiros. Eu quero ainda no futuro convidar vocês novamente, porque eu gosto muito de vocês. É um prazer, é uma honra ter vocês aqui no meu Insta. Mas então, era isso, pessoal. Obrigada pela companhia de todos que nos assistiram também ao vivo. Pessoal que já foi chegando mais no finalzinho, mas conseguiu pegar boas dicas. O casal aqui é super bacana e eu tenho certeza que se você começar a acompanhar eles, você vai agregar muito conhecimento na vida de vocês. Obrigada mais uma vez. Giane, nós queremos agradecer também a você pelo convite, pela amizade. Quando eu li o livro Relacionamentos Saudáveis, não sei se você lembra, eu agradeci a sua amizade, porque assim, eu percebi o quanto você é uma pessoa confiável, mesmo a gente não se conhecendo presencialmente, nós percebemos, a gente consegue notar quem são aquelas pessoas que a gente pode contar na vida, aquelas pessoas que são confiáveis, e você é uma delas, e assim, pra gente é um prazer ter você como amiga. E agradecemos muito todo o carinho, toda essa fidelidade na amizade que você tem. Saiba que é recíproca. Amém, obrigada. Ai, assim, eu choro fácil, gente. Fácil. Mas é isso, pessoal. Um beijo para vocês, um beijo pro pessoal. Até a próxima live de leitureiros.